Shalom Adonai Libra, seja muito bem-vindo aqui no Detalhes Tarô, seu canal de tarô, onde o tarô é apenas um dos detalhes. Entra, fica à vontade, hoje a gente está nessa leitura especial de dinheiro, de finanças, de negócios. Bora conferir o que a espiritualidade tem para você nesse momento. Seja muito bem-vindo e a gente está num momento cabalístico muito especial, que é um período de Rosh Hashanah, e que é o Ano Novo Judaico, então seja bem-vindo. Nós somos um canal judaico-cristão e se você está nessa mesma egrégora, entra e seja mais que vencedor, né? Que venha muitas prosperidades para você. Bora lá conferir? Senti de pegar essa carta. De olhos fechados, a gente vai tirar as cartas inspiradas em personagens bíblicos e no final a gente vai terminar com a nossa oração de bênçãos para a sua vida financeira, ok? Bora lá conferir. Essas duas. Geralmente eu pegava só uma carta, né? Mas a espiritualidade está pedindo para a gente pegar mais, então a gente obedece, né? Bora lá conferir. Opa, saiu de ponta cabeça. O caminho. De ponta cabeça, o caminho. Essa outra carta saiu assim. Foi a carta de um dos oficiais que estava andando no meio do caminho e o apóstolo, o discípulo de Jesus, Filipe, o encontrou no meio do caminho, mas ele está no meio. E a outra carta que saiu foi a carta de Abraão indo sacrificar o seu filho e saiu em pé. Bom, que cartas fortes, né? E saíram em pé, essa daqui saiu de cabeça para baixo. Vamos analisar o que tá pegando, Libra? Vamos ver juntinhos essas cartas? O que tá pegando, meu amigo, minha amiga, na tua vida financeira? Primeiro que a gente vê aqui um sacrifício, né? Alguns de vocês estão se sacrificando num ambiente de trabalho e digo isso para uma colocação maior na sua profissão, né? Por que eu estou te falando isso? Porque Abraão é considerado na Cabala, na Torá, como o pai da fé. Então a gente está falando do maior posto que alguém pode ter, ou seja, uma pessoa de renome, uma pessoa que está em alto grau. E aqui também, esse era um oficial da corte que estava, tá vendo, ó, ele falando aqui, ó, ele estava falando do lado de Filipe, que era o discípulo de Jesus, e ele era muito famoso, e ele está sendo guiado por cavalos. A grande curiosidade é que vocês têm a carta do caminho, da direção, invertido. Então, eu vejo que alguns de vocês vão se deparar com algum tipo de conflito na sua vida financeira, material ou no seu ambiente de trabalho durante esse período. Algum tipo de... Enfim, vocês vão se ver sem um caminho, sem a direção para atingir esse posto. Parece que tem alguma coisa enroscada, entende? Parece que tem algo que está delimitando vocês de se tornar chefes e chefes, donas do seu negócio, né? Tem algo grande que vocês estão de olho, estão visando. Você vê que o olhar ele tem com um olhar obstinado para algum lugar, para alguma direção, né? Até os servos dele olham, mas é como se tivesse nesse momento bloqueado esse caminho para vocês. Então aqui eu vou ser direto e reto. Se você estava visando nesse mês alcançar um posto de hierárquico maior ou se tornar dono do seu negócio, ainda não é o momento. A própria espiritualidade está dizendo que é o momento de vocês ainda se prepararem, né? Por que eu estou te falando isso? Aqui Abraão foi testado por Deus. Existem testes que vocês precisam passar. Isso pode ser, por exemplo, se você está no emprego, você pode ser testado no seu emprego.
ser testado na sua vida, por exemplo, você vai prestar um vestibular, existem estágios que vocês ainda precisam aprimorar para alcançar esse lugar mais alto, né? Para conseguir uma faculdade, para conseguir um emprego, né? Vocês que estão desempregados, possivelmente vão passar por processos seletivos, né? Porque o pai Abraão aqui teve que ter muita fé, né? E foi testado por Deus para ver se ele realmente amava a Deus. E foi quando ele levou o seu filho para, né, o seu filho amado, aquele filho que ele sempre amou, desejou, e Deus falou: o que você prefere, o seu filho ou a mim? Existe um teste de fé aqui que vai acontecer nesse período, um teste da sua fé. É como se Deus estivesse testando vocês, a fé de vocês, para ver se a fé de vocês move montanhas. É literalmente isso. Qual que é o tamanho da tua fé, Libra? Você tem fé no teu trabalho? Você tem fé na tua mão de obra? Você acredita no que você está fazendo, sim ou não? Uau, é um período de questionamento sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você está fazendo. Eu vejo pessoas aqui que já estão há muito tempo em uma determinada área. E aqui é como se Deus falasse: eu quero ver a sua fé. Você vai acreditar que você vai virar um grande líder? Você vai acreditar que você vai se tornar uma grande chefe, um grande empresário ou não? Aqui há um grande teste de fé. E por que eu estou te falando isso? Com o bloqueio dos caminhos, né? Aqui é a direção, você vê que as pessoas estão rumando para um caminho. É como se Deus dissesse: você só tem esse caminho para seguir. Você vai seguir ele ou não? É como se vocês estivessem, por exemplo, é como se vocês estivessem num lugar onde vocês só tivessem uma função para fazer. Só que vocês estão cansados, existe um sentimento de cansaço aqui. Eu sinto vocês meio cansados, meio, sabe? Eu sinto até uma certa fadiga, uma certa procrastinação. Eu sinto vocês meio ranzinhas, sabe? Nesse mês em relação ao trabalho, às finanças. E a espiritualidade está dizendo: então eu quero ver até que ponto que você vai. Você vai seguir por esse caminho, e é como se tivesse só um caminho. Quando Abraão levou Isaac, só tinha um caminho para ele ir. Aqui só tem um caminho para vocês. E a espiritualidade está questionando: vocês vão seguir esse caminho ou vocês vão desistir no meio do caminho? Ou vocês vão desistir dos sonhos de vocês? Esse mês está bem espiritual, gente, eu assumo. Aqui está me dizendo que está muito favorável para aqueles que trabalham com indústria, está muito favorável para aqueles que fazem trabalhos repetitivos, né? Você todo dia amanhece, acorda e faz funções iguais, né? Aqui também está favorável para quem faz viagens, né? É um período embora muito cuidado com transportes, tá? No seu ambiente de trabalho, para transportar coisas também, muito cuidado. Aqui há um pedido da espiritualidade. E aqui, esse caminho, a gente vê muita gente. Mas aqui a espiritualidade está confirmando que existe um caminho seu na tua área financeira, na tua vida profissional, que é só seu, Libra. É só seu e de mais ninguém. Então, pode ser, por exemplo, que o seu chefe se tornou chefe por algumas vias que você não vai passar, você vai passar por um caminho diferente, que aí vai te levar para a liderança. Mas aqui eu vejo sim futuros líderes, chefes encarregados, eu vejo vocês subindo de cargo. A espiritualidade só está dizendo: não temas, meu filho, prossiga. Siga adiante, foque, aqui é foco, aqui é vocês focarem, porque se vocês não focarem, tem o risco de vocês se perderem. Aqui eu ouso dizer, a espiritualidade acabou de me mostrar 5 de paus, uma carta em que pode haver confusões, distrações no meio do caminho que podem desmotivar vocês,
que podem distrair, que podem estressar vocês, e esse é um momento de foco. Vocês estão no caminho da liderança, mas para que haja esse caminho haverá alguns obstáculos, então esteja ciente sobre isso, ok? Além disso, existe uma direção, a espiritualidade, os carros, o cavalo, a carta número 6 está aqui vigorando para dizer, eu tenho um caminho material, eu tenho uma direção para vocês, né? Eu tenho, o lado bom e ruim da coisa vai se unir. Então, não fique na fúria e também não fique na passividade. Aqui tem dualidade, entende? Para você se tornar líder, Libra, vocês têm que tomar as rédeas nas suas mãos, entende? Aqui há um pedido de tomada de postura, de decisão. Há uma nova postura que vocês precisam ter nesse ambiente de trabalho para que vocês se desenrolem e tenham mais dinheiro. Há uma nova postura de você, como que chama? Com os seus negócios, com o seu dinheiro. Então aqui há uma grande paradinha, parece que uma paradinha forçada para vocês analisarem como que tá as suas finanças, como que você deve, entende? Parece que existe um processo de maturidade. Aqui, Abraão atingiu o nível maior de maturidade da fé dele. Inclusive, foi quando Abraão se tornou o pai da fé. Foi quando ele provou a fé dele. Então, a fé de vocês será provada. E isso pode vir com muita gente, enfim, com algumas lutas no seu ambiente de trabalho, conflitos, discussões. Então, tenha maturidade, é uma maturidade profissional, espiritual, uma sabedoria que a espiritualidade está querendo derramar direto do trono de Deus para que vocês atinjam um maior posto, onde as pessoas vão olhar para vocês e vão falar, uau, vão se curvar. Existe uma coisa aqui no final, Abraão é honrado, então existe uma honra esperando por vocês. E para que ocorra essa honra, vocês vão passar por alguns apertos aqui. Pode ser aperto financeiro, pode ser família, né? Como a gente vê muita gente aqui, eu vejo gente pedindo dinheiro para vocês, família precisando de vocês e vocês sendo esse sustento para a família, inclusive. Ok? Bom, que mensagem forte. Estenda suas mãos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu. Eterno nosso Deus, o Rei do Universo, abençoa cada libriano, cada libriana, abençoe os seus negócios, abençoe a sua vida, expanda a sua mente, Pai, expanda a sabedoria, inteligência, dá direção, Pai, aonde eles não estão vendo direção, caminho, dá foco, para que eles não se percam, Pai, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às dificuldades que o Senhor já está dizendo que terão, mas que eles saiam mais que vencedores até o final desse mês, que eles saiam líderes, cabeças da sua própria vida financeira, que eles saiam dominando, tendo as rédeas da sua vida financeira, que eles não sejam levados pelas dificuldades, pelas situações controversas, mas que o Senhor os guie para o caminho certo. Pai, levanta-os como grandes chefes, líderes, empresários, empresárias, mulheres cheias da Tua presença, homens cheios da Tua presença, para que eles resplandeçam a Tua luz por onde quer que eles andem. É isso que nós te pedimos, te agradecemos. Derrama a prosperidade, derrama a Tua Shekinah sobre os Teus filhos, Pai. Amém, amém. Shalom, shalom, Libra.